E estamos iniciando mais um episódio do Cameso Conecta e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Carla Pontes. Ela que trabalha há mais de 25 anos com gestão de pessoas, no setor jurídico também e agora se especializando, porque não para, em saúde mental, organizacional, detalhe importantíssimo. Porque por aí tem um monte de gente se dizendo especialista, mas vamos entender mais sobre o tema e vamos ver como é importante se especializar corretamente na área. E mais do que isso, ter a prática. Não é isso, doutora? Ter a vivência. Fala um pouquinho para nós dessa abordagem inicial, né? De estar aqui para falar de um tema que eu acho que muitas pessoas falam sempre assim, é um tema novo, que de novo não tem nada, né? Mas faz essa introdução aí para nós. Eu acho que o tema saúde mental já é um tema que vem chamando a atenção há bastante tempo. A gente está vendo um rebuliço muito grande por conta dessa novidade que vem aí, que é uma novidade que não é novidade, né, que é a NR1, é nessa nova redação da NR1, que também não é nova. E aí a gente está vendo muitas pessoas fazendo cursos, pequenos cursos, cursos de internet, e trazendo para o mercado e para as organizações umas fórmulas mágicas de trazerem para a organização soluções rápidas para atender essas exigências que estão vindo aí. E a gente sabe que não é bem assim. Tratar de saúde mental organizacional é muita responsabilidade. Requer um trabalho muito responsável, tanto do profissional que vai oferecer esse trabalho, como da empresa, né? Então, eu acho que esse é o grande segredo que as empresas devem prestar atenção, é da escolha de um profissional responsável que tenha conhecimento no assunto. Olha, e quando você vê assim, aqueles kits mágicos na rede social, você vai lá e olha, eu não sei, óbvio, né? A IA está aí para isso, vemos um tema e ele fica recorrente para nós aquele tema. Aí eu abro lá a minha rede social, está lá. A pessoa demonstrando o ambiente de trabalho atende plenamente a NR1. Aí você vê uma caixinha de papelão com mensagens, decorado, ambientezinho. O que isso tem a ver com a NR1? E tem uns que fazem, aprenda tudo sobre NR1 em 2 horas, em uma aula rápida, né? Faça a sua gestão de risco de forma fácil. Então, assim, é complicado, né? A gente vê pessoas que realmente caem nessa armadilha e a gente vê que não é não é fácil, né? São situações que deixam profissionais da área tristes e por ver empresas caindo nesse tipo de situação. Até porque gerir pessoas não é fácil. Não. Então, estamos falando diretamente de gestão de pessoas. Então, como seria? Não existe uma receita, não é algo, não é algo pronto. Até porque cada empresa é específico, assim. O cenário que você vai encontrar, ele não vai ser igual ao outro. Nunca. E quando você fala de gestão de risco, você vai ter que analisar cada cargo, né? E você não vai ter que fazer uma análise muito criteriosa, né? Bem, você como profissional da área sabe, né? Eu posso até dizer que como profissional da área de saúde mental organizacional, eu gosto muito de delimitar a minha área de trabalho e deixar a área de trabalho do pessoal do SESMIT, né? E das pessoas que cuidam mesmo da gestão do risco, né, para os profissionais competentes. Então, eu acho que tem gente que já chega, entenda tudo de NR1, faça gestão de risco ocupacional, e eu gosto muito de delimitar os papéis, porque isso é muito importante e é de muita responsabilidade. Aí depois, os nossos caminhos se encontram. Sim, na verdade, eles se encontram bem cedo. Eu costumo dizer que isso é um trabalho feito com muita parceria. Perfeito. Bem, então, por que acha que estamos nesse momento? Por que chegamos até aqui com essa fala toda da NR1, essa preocupação do governo atualmente em relação à gestão dos fatores psicossociais? Veja, a preocupação com a saúde mental, os problemas de saúde mental sempre existiram, né? Não são de hoje. O que acontece é que antes do ano de 2020, a gente tinha uma quantidade de afastamento na casa de 90 mil afastamentos nas organizações.
E depois de 2020, depois do período da pandemia, a gente teve um salto gigantesco, né, nesse número de afastamento, que chamou muita atenção. Um salto que até 2024, em 2024 a gente teve mais de 400 mil afastamentos por problemas de saúde mental. E esses afastamentos trouxeram uma carga muito grande para o INSS. Então, foi necessário chamar essas empresas à responsabilidade. Não que isso já não viesse sendo feito, né? Como a gente sabe, e aí eu vou deixar para você, que é a profissional com competência para falar sobre o assunto, que esse assunto já vinha sendo tratado na NR17. É outro asterisco que eu trago, que essas pessoas que vêm falar sobre NR1, né, falam sobre NR1 e às vezes nem falam sobre NR17, né? Então, assim, esse assunto, ele já vem na NR17, já estava na NR1, só que ele não vinha sendo entendido pelas empresas da forma correta. As empresas ainda não entendiam que tinham essa responsabilidade. Elas não conseguiam interpretar o que estava escrito na NR1. Foi preciso escrever de forma muito clara para que elas entendessem o seu papel, a sua responsabilidade. Foi por isso que foi necessária uma redação, não houve acréscimo de responsabilidade, acréscimo de obrigação. A redação, as obrigações já estavam lá, não houve nenhuma obrigação nova com essa nova redação. Então, foi preciso que viesse essa redação para trazer essa responsabilidade, esse entendimento maior para as empresas. Isso se tornou ainda mais grave porque em 2025 a gente teve mais de 500 mil afastamentos por problemas de saúde mental. Tá aí um número que o INSS não suporta mais. Então as empresas elas têm que começar agora a entender que é de sua responsabilidade, começar a tratar o assunto, né, evitar esses afastamentos. Eu acho que é o fato do nosso país ainda ser um país legalista, positivista, que só age quando está expresso e, detalhe, venha trazer uma punição à ausência de realizar aquela situação, o ato, enfim, de cumprimento de norma. Se não tem punição, né, infelizmente, quando toca no bolso, né, vem a parte financeira, é que começa a ação. Isso é ruim, isso é muito ruim para o nosso cenário. Aí, aproveitando, eu queria que fizesse do seu ponto de vista, como está vendo a preparação das empresas na matéria de saúde mental organizacional? Como está vendo realmente essa preparação da empresa nesse sentido? Bem complicado, né? Assim, nós estamos vendo algumas exceções de empresas que estão conseguindo se preparar. Como eu disse, eu faço uma pós-graduação em saúde mental organizacional. Essa pós-graduação tem alunos do Brasil inteiro. E nesse núcleo eu vejo profissionais da área de segurança do trabalho e da área de recursos humanos de algumas empresas. Eu posso dizer, essas empresas estão se preparando da forma correta para essa área de saúde mental organizacional, mas são exceções. O que a gente vê, na maioria dos casos, são empresas que não estão se preparando de forma alguma ou estão pegando receitas de bolo, receitas prontas e tentando adequar o que tem, né? Nós estamos vendo RHs extremamente despreparados para implantação de programas de saúde mental e estão perdidos, na verdade. A maioria das empresas estão bem perdidas. Aí, sendo assim ainda mais específica, quando a gente fala em relação ao estresse, eu acho que até o fato de falar se confunde muito. O que seria dano e o que seria risco. Então, qual o papel realmente assim, do estresse nesse adoecimento mental? Como seria essa classificação? Veja, as pessoas falam do estresse e, às verdade, nem entendem o que é estresse, né? Todo mundo é estressado hoje, o estresse adoece. Veja, quando a gente fala de estresse, o estresse é uma resposta automática do corpo. Todo mundo tem uma resposta de estresse. E o estresse, existe o estresse saudável. Veja, o estresse existe desde que o homem é homem. O homem da caverna, quando ele saía para caçar e ele se deparava com o urso, a partir daquele momento que ele se deparava com o urso, ele ficava altamente estressado,
E ele conseguia correr o que se ele não tivesse estressado, ele não conseguiria. Porque naquele momento o corpo dele responde ao estresse e por conta dessa resposta, ele consegue correr. Se você está andando na rua e você vê uma pessoa que lhe parece um assaltante, aquela pessoa se aproxima de você e você acha que é um assalto e você corre e se esconde num posto de gasolina, aquele período de estresse, aquele momento de estresse, você entra no posto, aquele risco passa, você se acalma, você viveu um estresse e aquele estresse passou. O estresse ele é saudável, existe um estresse que todo mundo vive e que ele é natural do ser humano. Existe aquele estresse positivo, quando você está trabalhando e você recebe uma tarefa, e aquela tarefa é empolgante, e existe aquele estresse de você fazer, e você se empolga, e você vive aquele momento de estresse, e ele passa também. Esse é um estresse saudável, então isso é natural. O estresse que adoece é o estresse que você vive ele de forma cotidiana, você não tem aquele período de descanso, existe uma sobrecarga de estresse dia após dia após dia, aquele seu corpo não descansa e aí sim ele pode se tornar um estresse crônico. Eu gosto de uma comparação muito boa do exercício físico. Você vai para a academia e aí você estressa o seu corpo. É exatamente isso que acontece. Você estressa o seu músculo. Quando você estressa o seu músculo, ele cresce. Aí você vai para casa, você descansa. Agora experimente você ir para a academia 4, 5 horas por dia, sem descanso, todo dia, todo dia, todo dia. O que é que acontece com o seu músculo, com o seu corpo? É um desgaste absurdo. Ele vai chegar ao ponto que ele vai pifar. É exatamente isso. O estresse ele pode ser saudável e pode lhe ajudar a crescer e pode lhe preservar, ou pode ser o estresse que vai lhe adoecer. É isso. Acho que é uma das melhores exemplificações em relação ao estresse para ficar muito claro para as pessoas entenderem. Claro, né? Até porque fica, é um estresse, estou estressada e não sabem nem definir o que seria, né? Mas vamos pensar também em outro cenário. A tecnologia. Olhando, nós estamos num mundo, um cenário é tudo virtual e tudo muito rápido. Como é que a tecnologia também é vista nesse nosso contexto aqui? Vou fazer a mesma observação. A tecnologia é ruim? Jamais. Sem ela, o que nós seríamos, A tecnologia né? não Olhando é assim pro ruim. futuro. A tecnologia não é ruim. A tecnologia ajuda, né? A tecnologia é boa, ela trouxe muita coisa boa. O que é ruim é a forma com que as pessoas estão usando a tecnologia, né? É a hiperconectividade. O que a gente está vendo hoje no mundo do trabalho, né? O que a gente chama essa sociedade do cansaço, né? A sociedade que está cansada, da hiperprodutividade, é uma sociedade hiperconectada. Então, é uma sociedade que não consegue se desconectar, né? Ela está sempre hiperconectada, seja o WhatsApp, seja o e-mail, você responde a qualquer hora do dia, você lê e-mail o tempo todo. E aí tem um fator que é extremamente importante. Veja, na nossa época, na nossa adolescência, né, assim, quando a gente ia estudar um tema, a gente queria estudar algo, a gente ia numa enciclopédia. A gente ia na biblioteca e a gente ia... melhor lugar para ir. E a gente esgotava um tema nos livros que a gente encontrava. Então, a gente estudava sobre um determinado tema. O que é que acontece no dia de hoje? Não existe o esgotar um tema. Você pode pegar um tema pequeno, um único tema. Se você escolher um tema pequeno, você pode estudar muito tempo, você nunca vai esgotar tudo que existe sobre aquele tema. Porque a internet, ela dá uma variedade, ela dá uma quantidade de informação muito grande. Então você vai, quando você quer saber tudo, e saber você nunca vai conseguir saber tudo, então você está sempre buscando mais e mais e mais informação e mais, chama-se assim, é um termo que diz infodemia, é muita informação, então você não para, né? Então é a sobrecarga, né? É o exagero, é a hiperconectividade. Então, não é ruim.
né? Essa questão de a gente, o excesso de informação é que é ruim, a forma como você usa é que é ruim. Acho que é não isso. se desquitar. É você estar ali e ver uma Não se notificação e inter- você já fica ansioso e quer ver e vai além e você não consegue sair daquele Você fica cenário. hiperconectado e tem a questão das redes sociais, que você está. Exatamente. E o cérebro, que é essa máquina maravilhosa, né, que a gente tem, ele cria esse hábito de estar sempre olhando, ele é muito rápido. Então, é isso que cria a ansiedade, né? A gente está vendo jovens muito ansiosos, né? Então, assim, cria essa questão da ansiedade. E a ansiedade, tem pessoas que não conseguem nem ouvir o barulho do WhatsApp, né? De tanto que o WhatsApp toca, então assim, a pessoa já se estressa com o barulho do WhatsApp, né? Aquela ansiedade, você não consegue fazer nada e se você escuta o barulho do WhatsApp, você para imediatamente para ver o que é que tá. É exatamente a hiperconexão, é um problema. Então, assim, vamos voltar só um pouquinho e lembrar especificamente da parte de gestão de pessoas. E como gerir, né, esse cenário de pessoas extremamente ansiosas, altamente conectadas, pessoas que não conseguem, né, sair de vários cenários. O que é que se espera, olhando para a organização, deste novo líder? Deste líder que vai gerir pessoas nesse nosso cenário. Aí eu faria dois comentários, né? Em relação, aí a gente fala de estresse, de hiperconexão, eu diria que isso tem muito a ver com a cultura organizacional. Quando a gente fala de saúde mental organizacional, e a gente está vendo um adoecimento muito grande nas empresas, se não houver uma consciência de que determinados fatores têm adoecido os funcionários, os gestores principalmente, né, também tem um adoecimento muito forte nesse lado. Se não houver uma mudança cultural, a gente não consegue resolver esse problema. Em relação, eu gosto muito de acompanhar pessoas que eu admiro em liderança e que falam sobre o tema. E eu vi essa pergunta que foi feita a uma pessoa que eu tenho grande admiração: o que é que se espera do líder de 2026? Ela disse: o líder de 2026 é aquele em que tem uma equipe que produz, mesmo na sua ausência, que é capaz de tomar decisões rápidas, mesmo na sua ausência. E aí o que é que você tira dessa resposta de uma pessoa que entende sobre liderança? É que esse líder consegue ter um ambiente um ambiente de trabalho saudável, né? Ele consegue ter segurança psicológica no ambiente de trabalho, porque uma equipe ela só consegue ter a capacidade de tomar decisões rápidas sem a presença do líder, se ele souber que se ele tomar a decisão errada, ele não vai ter problemas com o líder, ele não vai receber um esporro, ele não vai receber um grito, e ele vai trabalhar de forma tranquila, sem a presença do líder, se ele sabe que aquilo é um ambiente psicologicamente seguro. Ou seja, tudo está ligado à saúde mental organizacional. É verdade. Recentemente eu li uma matéria sobre liderança que trazia uma abordagem para o líder que falava o seguinte: eu posso hoje, no cenário atual, olhar para alguém e dizer assim, você é subordinada a mim e por isso espero que você faça tal coisa. Espero que tenha ficado claro. Nesse nosso novo cenário, é pertinente? Você começa a criar, e aí também falando sobre algo que eu vi, você cria um ambiente de uma falsa segurança psicológica, e isso é muito perigoso. Veja, é um ambiente em que não há discussão, as pessoas trabalham e realizam suas tarefas, existe uma falsa sensação de segurança psicológica. Com o tempo, essas pessoas vão fazendo suas atividades, mas elas vão sentindo medo de dizer: não me sinto confortável, não acho que isso aqui deva ser feito de tal forma, acho que deveria fazer de outra forma porque seria melhor. Elas não se sentem seguras de dizer isso.
Então, mesmo que o ambiente seja um ambiente em que não haja confronto, que não haja conflito positivo, né? Também não há confronto, não há, as pessoas não se sentem confortáveis. Com o tempo, essas pessoas vão se desgastar. E com o tempo existe o adoecimento. E o risco é altíssimo, claro, Sim. de que isso aconteça. Então, pensando assim, em diversos cenários, traz pra gente uma abordagem do que seria um programa mental. Programa de saúde mental. E vou além. É necessário, já que estamos vendo muita propaganda, né? Muitas inverdades, ter um psicólogo aí junto nesse contexto. É necessário ter vários programas, encher a empresa de programas, ou até mesmo de atividades físicas. Pensando nesse cenário aí. A gente vê muitas empresas revestirem um programa de saúde mental de psicólogos na empresa, disponibilizar exercícios físicos. Veja, isso não é programa de saúde mental. Isso são benefícios fornecidos pela empresa. São coisas completamente diferentes. Eu forneço ao meu colaborador o benefício de ter um psicólogo gratuito via plataforma, exercícios físicos via plataforma em academia de ginástica, programas de yoga, entre outros. Isso são benefícios. Não é programa de saúde mental. Não é, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode confundir. Saúde mental organizacional vem junto é um trabalho construído entre, se você tem um RH preparado, vamos supor, que você tenha dentro do RH uma pessoa que tenha feito uma especialização ou um curso muito bom, que tenha condições de fazer isso, junto com o SESMIT preparado para isso, você pode construir um programa de saúde mental. Você vai fazer uma análise profunda, né, da gestão de risco. Você vai analisar, você tem o GRO, você tem o PGR, você tem o PCMSO. Com tudo isso que você tem, com todo esse questionário, com toda essa leitura, você vai identificar os riscos que você tem na empresa. Você vai fazer os programas, você vai fazer a gestão de risco, você vai fazer você tem os seus protocolos, né, protocolos que você vai seguir dentro da empresa. Você vai fazer os seus treinamentos, você vai treinar, você vai letrar a sua liderança. Bem, fazer um programa de saúde mental organizacional é algo bem extenso, né? Seria o que a gente poderia conversar aqui por muito tempo. E ainda trago mais. Pensar na eficácia políticas internas, que é muito importante. A empresa tem que ter políticas internas de saúde mental, políticas sobre afastamento, no caso. Bem, vamos falar agora do adoecimento mental. E aí, não quero fazer só pensar no cenário da produção, da produtividade, da parte operacional do processo, da liderança, mas também trazer uma abordagem em relação à alta direção. Então, como é que a gente poderia explicar o que nós estamos vendo hoje? Autogestão, né? Assim, a autogestão, a gente vê hoje um adoecimento da autogestão muito forte. A gente vive hoje o que se chama, né, a sociedade da alta produtividade. As pessoas hoje, elas querem produzir acima de tudo. Né? A produção está acima de tudo. Produzir a qualquer custo. É como se você concorresse com você mesmo. Né? E você tenta superar a você mesmo. Então, não existe nenhum teto. Né? Eu quero superar a mim mesmo. Então, eu coloco uma meta, mas quando eu chego nela, eu já coloco outra meta, eu dobro a meta. Né? Então, existe eu sou o algoz e eu sou o escravo de mim mesma. Existe um livro que fala muito bem sobre isso, A Sociedade do Cansaço, que é a sociedade que nós estamos vivendo, né?
essa sociedade da produtividade. E é isso que nós estamos vendo na autogestão hoje, que é uma gestão que está extremamente adoecida, é uma gestão hiperconectada, é uma gestão que não tem o tempo do ócio. Né? Assim, é um tempo, se você está com um tempo, se você está fazendo alguma coisa que não seja produzir, você se sente culpado. Você se sente uma pessoa irresponsável. Irresponsável. Né? Isso vem na mente, nossa, eu deveria estar, eu poderia ter feito, e isso não sai da sua mente. Isso tira a criatividade, né? Isso atrapalha a inovação, porque o ócio é necessário para isso, né? Mas as pessoas não param, né? Você não consegue parar. Isso tira o sono, isso é o estresse, a ansiedade, e vai até o limite do famoso burnout. Se fosse citar um fator só, um fator forte, para a gente falar diretamente, que gera o adoecimento. Eu sei que tem muita coisa, mas pense em um só. De todos, eu falaria na falta do reconhecimento. Né? A gente tem vários. Você que faz a análise de risco sabe, né? Eu falaria na falta do reconhecimento. Eu diria que a falta do reconhecimento entre o que eu tenho escutado é aquele que mais adoece. Né? A gente poderia falar jornada de trabalho. Engraçado, eu estava no curso falando e as pessoas comentando sobre jornada de trabalho, dizendo assim, foi uma fala infeliz da pessoa que fez, mas dizendo assim, porque essas pessoas já contam com a hora extra, e aí a pessoa pega e coloca um banco de horas, e aí tira do funcionário a hora extra que ele já contava em receber. Veja, se a pessoa já faz hora extra e recebe, aquela hora extra a gente sabe que não é extra, né? Aquela pessoa faz hora extra muitas vezes, está recebendo dinheiro. Como é que está a saúde daquela pessoa que não tem descanso? Né? Então, assim, existe uma consequência, né? E a gente sabe que jornada de trabalho é excessiva, as horas extras adoecem, né? Então, existem tantos fatores. Se tivesse que escolher um, eu falaria falta de reconhecimento. Dói muito. E essa dor adoece muito. Eu acho que nós temos assunto para alguns episódios de Sim. podcast, muitos. E olha que nem falamos, você até mencionou em uma das suas falas, em relação à NR17. Nem dá para entrar aí nesse contexto. Embora eu, como profissional, ando falando que é muito mais ergonomia em vários fatores do que propriamente quando alguém vem me falar da necessidade de um psicólogo, por exemplo, do que psicologia. Eu acho que se encaixa muito bem, sabe? Até porque estamos falando de processos, estamos falando da organização do trabalho e por aí vai. Mas vamos pensar agora o contrário. E infelizmente estamos chegando ao final, né? Então vamos pensar agora o contrário. Se temos um trabalhador, ele tem um adoecimento mental, e nós sabemos que esse adoecimento mental ele não foi causado pelo trabalho. Como é que a empresa consegue Pergunta de $1 milhão essa. provar que não é? A questão não é provar que não foi causado pelo trabalho, porque às vezes isso é muito simples, a depender do fato que venha antes do adoecimento. Tá? O problema é o que pode acontecer que vá trazer a responsabilidade para a empresa desse adoecimento. Tá? E aí, como sempre eu gosto de exemplificar, porque eu acho que fica muito fácil, né, você de entender, quando a empresa não conhece o tema e não se prepara para o tema saúde mental organizacional, ela pode trazer para si a responsabilidade através de uma concausa. Então, exemplificando, tem um fato que eu conheci recentemente, uma funcionária que perdeu o marido num assalto. Ela tem 3 filhos, o marido, uma coisa muito trágica, muito novo, faleceu num assalto e ela ficou só com os 3 filhos.
E voltou, é uma pessoa extremamente produtiva, muito querida pela empresa, extremamente dedicada, vestia camisa, responsável, comprometida. E quando retornou para o trabalho, claro, estava num processo de luto, de depressão, lidando com o luto dos 3 filhos. E aí voltou, produzindo menos, precisando se ausentar. E aí como foi que a empresa foi lidar com essa colaboradora? Então, a empresa completamente despreparada, né, começou com cobranças, pressão, o gestor não soube lidar com a colaboradora, claro, ela teve uma piora de sua condição. Então, essa piora trouxe para a empresa a responsabilidade através da concausa. Então, pode a empresa responder, mesmo a origem do adoecimento não tendo sido causado pela organização, pode, se ela não estiver preparada para lidar com a situação. Nossa, vamos ter que finalizar, mas se quiser pontuar mais alguma coisa, deixar uma mensagem final, né, para as pessoas que vão ouvir, espero que tenhamos conseguido alcançar o nosso objetivo, que é levar mais conhecimento sobre o tema. Pode ficar à vontade. Eu botaria duas coisas que eu acho que eu não poderia deixar de colocar sobre o tema, que falando de saúde mental organizacional, o que é mais importante é as empresas, o que falta às empresas é o letramento da liderança. Se não houver letramento, se não houver o conhecimento básico das pessoas sobre o tema saúde mental, não tem como a empresa progredir, não tem como ir para frente. Então, as empresas precisam falar sobre o tema e levar para as pessoas, e principalmente para a liderança, o conhecimento sobre o tema. Esse seria um aspecto que eu acho extremamente importante. O outro é a importância do trabalho em conjunto do Departamento de RH com o SESMIT, né? Para esse trabalho dar certo, primeiro, o RH ele tem que ser um RH que conheça sobre o tema, né? A gente vê RHs que querem fazer a análise de risco ocupacional através de pesquisa de clima. Então, assim, é difícil. Então, quando o RH se prepara para o assunto, ele chama para junto de si o SESMIT. E aí, quando ele chama o SESMIT, ele tem junto de si a segurança do trabalho, o médico do trabalho, e aí sim você vê a possibilidade de você ter um programa realmente estruturado. Então, se eu poderia dar uma dica para as empresas preparem o seu RH ou chamem alguém que tenha conhecimento do assunto para preparar o RH, porque não adianta você chamar uma consultoria e a consultoria vai embora. A consultoria ela tem que preparar o RH e chamem para junto de si e para junto do RH o SESMIT e o médico do trabalho. Até porque é um trabalho em conjunto, Sim. Só que tem um ponto focal, quem fica, quem está na empresa, Sim. quem vai dar continuidade Sim. ao programa. Então, realmente não tem como ser separado. Sim. Muito obrigada, muito feliz com a sua participação, ter aceitado o nosso convite. E é isso, chegamos ao final de mais um episódio do Camese Conecta, espero que vocês curtam muito. Nosso objetivo sempre é trazer mais conhecimento sobre o tema relacionado à saúde do trabalhador, à segurança do trabalhador. Muito obrigada e até a próxima.